Muito bem. Voltando ao cardeal americano, é, ele escolheu, é muito interessante assim, os símbolos, né, que são utilizados na primeira aparição, né? Quando ele entrou com uma estola, a estola papal, veja, essa estola, o Francisco, ele se recusou a usar quando apareceu, quando assomou ao balcão da Basílica de São Pedro. Ele apareceu todo vestido de branco, né? Ou seja, já era uma mensagem da simplicidade que ele queria transmitir. No caso do Leão XIV, ele aparece com a estola, ou seja, é uma deferência aos conservadores. Pode ser lido assim. Não que ele seja um conservador, mas mostra que ele manterá um diálogo com o setor da igreja mais conservador. Porque esse é o ponto que mais preocupava o cardinalato, principalmente o cardinalato mais experiente. A desunião no interior da igreja, porque o Francisco, ele teve esse aspecto danoso. Ao fazer o bem, ele não fez tão bem assim, porque ele causou fraturas no interior da igreja, né? Fraturas que foram muito expressas claramente quando ele morre, né? Através das vozes mais conservadoras do clero americano, né? O fato dele também ter feito uma menção inicial à paz, a paz desarmada e que desarma, né? Isso, obviamente, no momento que nós vivemos, com grandes conflitos na própria Europa, no caso da Ucrânia, né, da agressão russa à Ucrânia, no caso de Gaza, aquela encrenca de Israel com Hamas, né? Agora você também tem Índia e Paquistão, enfim, a gente vive um momento muito conflagrado e com ameaças de outras conflagrações. É, essa mensagem de paz, quando ele fala em paz, isso foi lido, obviamente tem que ser lido assim, para esse tipo de paz entre as nações. Mas também você pode ler como uma mensagem de paz para o interior da igreja. Ou seja, somos de uma mesma instituição, representamos Cristo na Terra, né? Somos a igreja de Cristo na Terra. Então, temos que encarar as coisas com menos espírito menos belicista, tanto de uma parte como de outra. Então, espera-se que este Papa seja o Papa da paz, tanto também para fora, como para dentro da igreja. Agora, eu não estimo que ele seja uma voz tão, digamos assim, ingênua, no caso do discurso pacifista para fora. Talvez ele fique no meio termo entre Francisco e o João Paulo II, que admitia, e muito coerentemente, eu diria, que as nações possam se defender. Ao contrário do Francisco, que queria que a Ucrânia erguesse uma bandeira branca para a Rússia, como se isso fosse resolver todo o problema. É, a, a escolha do nome também tem um aspecto muito interessante, porque o último Papa Leão foi o Leão XIII no século XIX, né? E o Leão XIII, o pontificado dele, ficou marcado pela, pela encíclica Rerum Novarum, ou seja, de coisas novas. E o que era essa encíclica? Foi a primeira encíclica papal, uma preocupação de caráter social. Veja, o tempo da igreja é um tempo mais lento. Então, depois da Revolução Industrial, já no final do século XIX, né, o Leão XIII resolve tocar no assunto das condições sociais dos trabalhadores. Certo? Então, ao escolher esse nome, fica evidente que ele quer dar uma continuidade também ao aspecto social, né, de luta social da parte do clero. Mas não se espere, obviamente, que seja alguma coisa na linha da teologia da libertação, que tem um dos seus berços no Peru, onde ele foi missionário, né? Espera-se que haja uma atenção especial do Papa para a situação dos trabalhadores, principalmente nos países de terceiro mundo, países chamados países em desenvolvimento,
né? E isso está expresso justamente, acho, né, tudo indica que, pelo nome que ele escolheu, que faz referência a esse Papa, cuja grande encíclica foi a primeira encíclica de caráter social da Igreja. O fato dele ser americano é muito interessante, porque no momento em que os Estados Unidos enfrentam um repúdio de boa parte do planeta por causa do Donald Trump, né, o fato do Papa ser americano mostra digamos assim, um outro lado dos Estados Unidos perante o mundo, né? Um Papa que é missionário, que trabalhou na América Latina, né, que é refinado intelectualmente, tudo, veja, são imagens que se contrapõem à imagem dessa América trumpista, né, e tão estridente que nós temos hoje. Então, é interessante também, porque talvez sirva para abaixar a guarda em relação esses Estados Unidos aí que são um motivo de muita preocupação e de espanto. O Papa Francisco, ele falava espanhol e falava um italiano così cosà, né? Não era um Papa poliglota. No caso do Leão XIV, obviamente a língua natal dele é o inglês, que é a língua franca hoje do mundo, né, o latim do mundo contemporâneo, né, fala o espanhol, que é uma das línguas, que é a segunda língua mais falada no Ocidente, né, e o italiano dele é meio duro, mas ok, tá bastante interessante. Talvez ele fale alguma coisa de francês, ele tem uma certa ascendência francesa, ele nasceu em Chicago, mas o nome dele, Prévost, né, o sobrenome é um sobrenome francês, talvez, eu não sei, ele tem alguma conhecimento também de língua. Veja, conhecer línguas, obviamente que abre horizontes, mas eu não estou falando do ponto de vista do desenvolvimento pessoal, eu estou falando do ponto de vista da interlocução, ou seja, ele é um Papa que ao falar inglês principalmente, né, ele pode pegar o telefone e conversar diretamente, sem intermediação, né, não só com o presidente americano, como com basicamente todos os presidentes de nações desenvolvidas hoje, né, que têm o inglês como língua de comunicação. Então, isso é um aspecto que pode parecer secundário, mas é um aspecto importante, né? Depois de um Papa praticamente monoglota, você tem um Papa que fale mais de duas línguas, né? Isso é um fator interessante, entre as quais a língua de comunicação universal. Isso facilita bastante as coisas. Eu acho que no frigir dos ovos é uma escolha interessante, porque é o que os meus colegas vaticanistas italianos dizem. Tudo se encaminhava para um conclave rápido, como eu chamei a atenção num dos meus artigos, e seria no máximo de até 5 votações. Esse teve 4, ou seja, foi o mesmo número de votações do Bento XVI, uma menos do que do Francisco, então foi um conclave rápido, o que mostrou que a Igreja está unida, né? Porque toda aquela conversa, são papas de diferentes partes do mundo, é difícil de comunicar, as coisas não funcionam assim, né? Eles quiseram transmitir uma imagem de unidade ao fazer uma escolha rápida, e conseguiram transmitir, isso é importante. Com um Papa que prega a unidade, que é moderado e que representa, como eu ia dizendo, eu queria dizer antes, uma continuidade descontínua. Ou seja, ele era um dos cardeais preferidos do Papa Francisco, inclusive era o do dicastério, comandou o dicastério dos bispos no Vaticano, que é um dicastério importante, né? Mas pelo perfil dele, né, é um perfil mais moderado no sentido de ser mais conciliador. Ou seja, o que se projeta aqui é uma igreja que seguirá no caminho de Francisco com reformas graduais, com maior interlocução com os cardeais mais conservadores, os setores mais conservadores, né? E que terá uma atenção especial, imagina-se, com a questão dos trabalhadores, né? A questão
dos trabalhadores que são submetidos a más condições, do desemprego, né, do subemprego, da precariedade, enfim. Eu imagino que haverá uma atenção maior da parte desse Papa. O último ponto que eu gostaria de tocar é sobre essa igreja americana, né? Os Estados Unidos não são um país de maioria católica, né? As denominações protestantes ainda são predominantes, é um país que se construiu sob a ética protestante do trabalho, né? Mas tem uma população católica, uma parcela católica importante. Primeiro, através da imigração irlandesa e italiana, né? E depois por meio da imigração hispânica, né? Hoje, a população americana é uma população da ordem católica, né? Dentro da população americana, é da ordem de 19, 20%, ou seja, uma parcela importante dos americanos tem fé católica. É uma igreja com um perfil mais conservador, né? Tanto que atraiu o J.D. Vance, né? o vice-presidente, que se converteu em 2019 ao catolicismo, né? Então, desse ponto de vista estratégico dentro dos Estados Unidos, pode ser muito interessante esse Papa, porque ele pode reavivar, intensificar, né, a fé católica dentro dos Estados Unidos e, eventualmente, até atrair mais gente para o catolicismo. E os Estados Unidos são um país muito importante para a igreja, porque é uma igreja com muito dinheiro, né? E não adianta a gente fazer voto de pobreza, né? Vender. A igreja precisa de dinheiro, né? Para sustentar suas ações missionárias, sustentar sua estrutura, enfim, sustentar o seu alcance. Pense na igreja como uma grande multinacional, né? E a igreja americana, desde há mais de século, é a igreja mais rica de todas as igrejas católicas. Tanto é que eu vou lembrar aqui que, se eu não me engano, acho que foi em 1922, quando morre o Papa, a igreja, depauperada ainda no rastro da Primeira Guerra, não tinha dinheiro para fazer o conclave, para enterrar o Papa e fazer um conclave. E aí mandaram, do Vaticano, mandaram telegramas para os cardeais americanos pedindo dinheiro, e os cardeais americanos enviaram esse dinheiro, né, para que a igreja pudesse enterrar o Papa e pudesse organizar o conclave. Então, a igreja americana tem esse aspecto que não é um aspecto desprezível, muito pelo contrário, de ser uma igreja rica, além de numericamente importante, apesar de não ser, dos Estados Unidos não serem um país de maioria católica.